Oi, meu nome é Isaac e nós iremos estudar características gerais dos animais. Após a fecundação, o zigoto sofre sucessivas mitoses até formar a blástula, que se dobra em si mesma, formando a gástrula, geralmente composta de 3 folhetos embrionários, que no caso seriam ectoderme, mesoderme e endoderme. Então aqui você vê o aparelho genital feminino. Aqui você tem a entrada, aqui dentro eu tenho esse corredor que é conhecido como vagina. Lá em cima eu tenho a região onde vai se desenvolver o futuro embrião, que seria o útero. De um lado você tem a tuba uterina, que leva até o ovário. Do outro lado, eu tenho a outra tuba uterina, que leva até o outro ovário. No caso do aparelho genital feminino, as meninas, as mulheres, têm 2 ovários, um útero, uma vagina, e é aí que acontece a fecundação no aparelho genital feminino. Exatamente aonde? Na tuba uterina. Quando o espermatozoide encontra o óvulo e o fecunda, forma uma célula-ovo conhecida como zigoto. Após a fecundação, que é o encontro do espermatozoide com o óvulo, o zigoto sofre sucessivas mitoses até formar a blástula, que se dobra em si mesma, formando a gástrula, geralmente composta de 3 folhetos embrionários, que são o ectoderme, mesoderme e endoderme. Tio, o senhor acabou de falar isso. Por que o senhor está falando novamente? Simples, aluna. É porque aqui eu tenho a demonstração exata do que vai acontecer após a fecundação. Então aqui, exatamente aqui, está acontecendo F de fecundação. O espermatozoide entrou no óvulo. A formação de uma célula-ovo chamada de zigoto, que sofre sucessivas mitoses. Mitoses são divisões celulares. Então aqui eu tenho o zigoto. No caso aqui, na verdade, eu tenho a união dos 2 núcleos, o núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo, se unindo, formando um único núcleo. Aí aqui eu tenho a primeira divisão mitótica, ou seja, mitose. Depois eu tenho múltiplas divisões até formar uma blástula. Então aqui eu tenho uma blástula. Depois se dobra em si mesma, formando uma gástrula. Então aqui nós temos a glástula e aqui a blástula. Geralmente composta de 3 folhetos embrionários. No caso, os 3 folhetos embrionários, eles são divididos em ectoderme, mesoderme e endoderme. Endo, só para ajudar vocês no futuro, é dentro. Ecto é fora e meso fica entre o fora e o dentro, entre a parte interna e a parte externa. No meio, mesoderme. Aqui nessa imagem você tem exatamente aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Qual é a parte externa do tecido, ou seja, da derme? É a ectoderme. Qual é a parte de dentro, de revestimento, derma, do tecido? É essa aqui, ó, é a endoderme. E qual é a parte que fica entre a ectoderme e a endoderme? É exatamente a mesoderme. Ela fica entre a ecto, a parte externa, e a endo, a parte interna. O nome dela, desse tecido de revestimento, é a mesoderme. E esses 3 folhetos embrionários formam o embrião. No final da gastrulação, o plano corporal do animal, ele é estabelecido. Então aqui eu tenho a fase de blástula, aqui eu tenho o tecido do meio, que é a mesoderme. Aí vai se desenvolver o mesênquima primário. Aí o mesênquima primário vai sofrer uma invaginação da endoderme, que é a parte de dentro, e vai formar o arquêntero, que é essa cavidade aqui, essa invaginação. E aqui você tem o mesênquima, que é uma segunda formação, por isso ele é considerado o mesênquima secundário. E aqui no final da blástula você tem a gástrula. Então eu tenho
tenho dois orifícios, um por onde entra o alimento, que seria a boca, e o outro por onde sai aquilo que não será aproveitado pelo organismo, que é a região anal, o ânus. E entre a boca e o ânus, você tem a formação do intestino. Isso tudo acontece exatamente na gastrulação, conhecida aqui como gástrula. Dessa maneira, ao observá-lo em corte transversal, notamos que há um tubo no interior de outro. Então, se eu observar aqui na gástrula, eu tenho esse tubo e dentro do tubo eu tenho outro tubo no interior de outro. O tubo interno corresponde ao tubo digestivo, que aqui está sendo representado pelo intestino. E o tubo externo é a parede externa do corpo. Então, aqui eu tenho o bebê, a parte que eu enxergo. A parte que eu não enxergo está lá dentro, é o tubo digestivo, que tem de início a boca e o término o ânus. E entre a boca e o ânus, eu tenho a formação do intestino. Na maioria dos animais, o espaço entre esses tubos é revestido pela mesoderme e é chamado de celoma, no qual os órgãos internos se localizam. Então, aqui você tem mais uma imagem. As células mesodérmicas, aí a mesoderme começa a se organizar. Aqui eu tenho o blastóporo. Aqui na região interna do blastóporo eu tenho o arquêntero. O tecido de revestimento externo, conhecido como ectoderme. O tecido de revestimento interno, conhecido como endoderme, e a mesoderme vai formar a oja visceral, e nessa região interna, conhecido como celoma, e aqui eu tenho a oja parietal. A visceral está relacionada às vísceras e parietal está na região periférica. Os animais podem ser divididos em celomados, acelomados e pseudocelomados. Se você observar aqui, nos celomados, eu tenho a presença de quem? Da minhoca. Se você olhar para aqui para o acelomado, eu tenho um exemplo de quem? Da planária. E agora, se você observar aqui pseudocelomados, isso aqui, meu querido aluno, não é macarrão. Isso aqui é um verme chamado de lombriga, Ascaris lumbricoides. Teca, professor. Agora a gente vai ver as características principais de cada um deles. Acelomados. Animais que não têm cavidade corporal são conhecidos como acelomados. E o que é que eu encontro nos acelomados? Eu tenho uma região de revestimento externo chamado ectoderme, eu tenho uma região de revestimento interno chamado de endoderme, só que eu não tenho a mesoderme. Eu tenho o chamado tubo digestivo. Então, características dos acelomados: não possuem cavidade corporal, não possui a mesoderme. Exemplos de acelomados: eu tenho esses vermes aqui, né? Eu tenho a tênia, eu tenho a planária e eu tenho a esquistossoma, que causa a doença esquistossomose. Todos esses exemplos são exemplos dos plateumintos. Plateumintos são vermes planos. Característica: é um filo de invertebrados, ou seja, se você abrir um plateuminto, você não vai encontrar vértebras, por isso essa parte aqui, invertebrados, com simetria bilateral, ou seja, se eu riscar uma reta, eu vou ter dois lados opostos iguais, não segmentado, prostostômios, de corpo mole e relativamente simples. Ficou alguma dúvida, aluno? Você sabe o que quer dizer protostômios? Protostômios vem do grego protos, que quer dizer primeiro, e estoma, boca. O que quer dizer? O nome do grupo deriva do fato de que, no desenvolvimento embrionário, a boca é formada antes que o ânus. Se a boca é formada antes que o ânus, a isso eu dou o nome de prostotômios. Você nunca sai perdendo quando ganha conhecimento. Continue estudando para realizar o seu sonho. O seu dia vai chegar. Tchau. Até a próxima aula. Não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima. Tchau.